Bruno César aqui e hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você vive baseado nas regras ou nos princípios? Você já parou para pensar na diferença das regras e dos princípios? Eu não estou aqui para dizer que as regras não são importantes ou que elas não têm o seu valor, mas te chamar a atenção para a gente colocar o olhar no lugar certo. As regras, elas têm como foco o fracasso e a punição por causa do fracasso. Já os princípios têm como foco o sucesso no seu cumprimento e a recompensa como resultado. As regras trazem à tona que você seja guiado pelo medo. Já os princípios façam com que você seja guiado pela alegria, pela realização do cumprimento. As regras vão dizer para você, você não pode isso, não pode aquilo. A Bíblia diz assim, então você não pode, você tem que fazer assim. Mas sabe de uma coisa? Eu aprendi um princípio lendo um livro de Benny Libscher, pastor e fundador do Jesus Culture, e esse princípio me marcou. Eu tenho uma linda esposa e nós escolhemos um ao outro, não foi porque nós tivemos um monte de não das outras pessoas e simplesmente nós sobramos um para o outro. Mas a questão foi um poderoso sim, que nós demos um para o outro. Então, todas as outras opções deixaram de valer a pena, deixaram simplesmente de existir. O apóstolo Paulo fala em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 24, que a lei serviu de aio até Cristo se manifestar. Eu gosto de fazer esse paralelo entre as regras sendo representadas pela lei e os princípios sendo representados pela graça. Paulo vai dizer que a lei serviu como o aio ou como um tutor, como um professor que guiou o homem até certo ponto. Sabe, o homem pecou, a comunhão com Deus foi quebrada, o homem foi separado de Deus. Porém, Cristo veio para resolver esse problema. Antes de Cristo vir, Deus veio buscando o tempo inteiro maneiras de gerar uma aliança com o homem. Por isso a lei foi confiada ao homem, mas o próprio apóstolo Paulo ensina que ninguém seria justificado por obras da lei. O homem não tinha capacidade por si só de cumprir todos os requisitos da lei para alcançar um relacionamento com Deus novamente. Sabe, isso aconteceu por causa do que o diabo fez. O diabo enganou o homem e o homem pecou no jardim do Éden. O problema é que tem muitos cristãos hoje em dia vivendo uma vida exaltando aquilo que o diabo fez, declarando o tempo inteiro, porque eu sou um pecador, porque eu sou um fracasso, porque eu sou falho. E sabe de uma coisa, eu não estou desconsiderando essas coisas, mas eu volto a dizer, nós temos que olhar para o lugar certo. Quero ler um texto com você, Romanos capítulo 5, versículo 19 e 20, que diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O meu convite para você é, não foque naquilo que o diabo fez, não foque no pecado, nos fracassos, nas falhas, mas foque naquilo que Cristo fez por nós. Sabe, Jesus pagou o preço para que nós fôssemos justificados e hoje, pela fé em Cristo, nós somos encontrados como justos diante do Senhor. Um exemplo muito bom que eu gosto de dar é o do rei Josafá, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20. Josafá, ele faz uma oração. A Bíblia diz que ele estava com medo. Haviam 3 inimigos que estavam se reunindo para batalhar contra ele. A Bíblia também vai dizer que ele, nessa oração, ele vai dizer: Senhor, nós não temos força, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nós temos que colocar os olhos na graça, naquilo que Cristo fez por nós. E sabe de uma coisa? A graça, ela não é uma desculpa para a gente pecar à vontade, mas a graça é uma capacidade sobrenatural de Deus que veio sobre nós para que nós possamos andar segundo a vontade de Deus por meio do Espírito Santo que habita dentro de nós e nos capacita e que nos fortalece. Hoje nós somos justiça de Deus, porque Cristo se entregou na cruz no Calvário. Então nós podemos, a Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. Andar em santidade não deve ser algo que nós devemos olhar com pesar, porque nós temos medo de pecar, porque nós não podemos pecar por causa disso ou daquilo. Não, mas o amor de Deus que habita dentro de mim, ele me motiva, ele me impulsiona e ele me faz andar segundo a vontade de Deus por causa da graça de Deus que habita dentro de mim. Isso não significa que você não vai mais falhar ou simplesmente que você vai ser o perfeito. Mas o apóstolo João, quando ele escreve uma das suas epístolas, ele fala: filhinhos, digo-vos essas coisas para que não pequeis. Mas se pecar, tem um advogado justo e fiel, Jesus Cristo, que está à destra do Pai. Sabe, Jesus está à destra do Pai e intercede por você. Então a questão é, coloque os seus olhos na graça de Deus. Coloque os seus olhos no amor de Deus por você, porque é isso que vai fazer você conseguir se mover e andar segundo os princípios, cumprindo os princípios e andando
vivendo pelo resultado, com a alegria de cumprir esses princípios e não com medo simplesmente de andar num conjunto de regras e falhar e ser punido por causa dessas regras. Sabe, a questão não é dizer não para o pecado aqui e ali, não posso, não posso, não posso. Mas a questão é um poderoso sim para Jesus, que vai fazer com que todo o restante não faça mais sentido, não valha mais a pena. E eu quero te fazer um último convite. Tem um homem que foi conhecido como o decano da sociologia, chamado Charles Cooley. Ele criou um conceito chamado espelho de si próprio. Esse conceito diz o seguinte: você se vê da forma como você acha que a pessoa mais importante da sua vida acha que você é, o que ela pensa ao seu respeito. Vou te dar um exemplo. Eu tenho a minha esposa. Se a minha esposa é a pessoa mais importante da minha vida, o que eu acho que a minha esposa pensa de mim vai definir a importância que eu dou para mim mesmo, o espelho que eu tenho de mim mesmo. Sabe? Quem nós devemos ter como a pessoa mais importante da nossa vida é o Senhor Jesus. É o nosso Pai, o próprio Deus, o Pai Celestial. Quando você fizer isso, você vai conseguir vencer sobre a falta, sobre a escassez, sobre a enfermidade, sobre o pecado e sobre todas as coisas que querem te parar. Então avance entendendo quem você é e segundo os princípios de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Você quer entender de uma vez por todas alguns princípios que vão te ajudar a cumprir o plano e propósito de Deus para a sua vida, independente se você tem pouco tempo que você conheceu Jesus ou muitos anos de evangelho. Se você sente que ainda você não está andando da forma como você deveria no seu chamado, meu nome é Bruno César e eu tenho dado aula durante anos e eu tenho visto a vida de centenas de alunos serem transformadas e impactadas por esses princípios. E não se aplica somente a dentro da igreja, mas fora da igreja também. No dia 7 de agosto, quarta-feira, marca essa data, eu vou estar ensinando alguns princípios que vão te ajudar a cumprir o propósito e a carreira que Deus tem para a sua vida, para que você seja transformado, assim como aconteceu comigo e com muitos outros alunos. E não será qualquer aulinha, não vai ser uma palestra, não. Vai ser realmente conteúdo transformador e eu quero te convidar a participar dessa aula. E como você faz isso? Em algum lugar dessa tela vai aparecer um link que vai te levar para uma tela de inscrição. Lá você vai colocar o seu melhor e-mail, o seu nome. Depois de preencher, você vai clicar em Quero participar. Eu espero você lá, dia 7 de agosto, quarta-feira, marca essa data, eu te vejo lá. Então vai lá, participa e aproveita, compartilha esse vídeo com pessoas que vão ser abençoadas por essa verdade, para elas estarem com você no dia dessa aula. Eu te vejo dia 7 de agosto, quarta-feira, marca a data.